Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras às 19 horas, a passar na Universidade FM, programa que será reposto no domingo às 9 da manhã. Como habitualmente temos um convidado aqui nos estúdios da Universidade FM, neste caso trata-se do professor Artur Cristóvão, vice-reitor para a área do planeamento e internacionalização. Professor, antes de mais, obrigado por estar aqui presente nos estúdios da Universidade FM e vamos então focar-nos nesta vice-reitoria, mas antes de mais vamos passar um bocadinho pela carreira do professor Artur Cristóvão, que é do Departamento de Economia da UTAD. Antes de mais, como é que foi no fundo surgindo essa carreira aqui na Universidade Transmontana? Bom, boa tarde a todos e a todas que nos estão a escutar. Talvez começar por dizer que esta carreira já vai longa. Eu já estou este ano a completar 39 anos de trabalho aqui na UTAD e trabalho começado em 1979, portanto em final de 79. Vim de Lisboa, portanto na altura o Instituto Politécnico, penso que ainda era Politécnico, estava numa fase de crescimento. Aliás, pouco depois, penso que no início de 80, se a memória não me falha, passou para o Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro, portanto fez essa transição de Politécnico para Instituto Universitário. E estando a instituição a crescer, havia necessidade de contratar pessoas. Eu tinha terminado o curso há relativamente pouco tempo, há cerca de um ano. Curso de Agronomia. Eu estudei Agronomia em Lisboa, na Universidade Técnica de Lisboa. Vários colegas meus estavam aqui já na UTAD, alguns tinham vindo em 77, 78 e outros em 79 já, e portanto foram eles que me disseram, olha, há aqui um concurso que está aberto e talvez seja uma oportunidade, e eu candidatei-me e vim. Portanto foi o início em finais de 79, e a partir daí fiz o desenvolvimento normal de uma carreira universitária, com a particularidade que na altura havia oportunidade de fazermos estudos no estrangeiro, tínhamos apoios, vários protocolos de projetos com a Holanda, com os Estados Unidos, e procurei também tirar partido desses apoios e começar também a minha formação de pós-graduação, quer na Holanda, com cursos de curta duração, e depois nos Estados Unidos em 82 até 84, e completei o doutoramento em 1986 nos Estados Unidos. Também na área da agronomia? Não, eu aí de facto comecei a virar a agulha para outras áreas, mais para a área da gestão e da economia. Para a área das ciências sociais e da educação, portanto a educação mais ligada com as questões do desenvolvimento rural e com a agricultura, desenvolvimento rural, e depois também com a sociologia. Portanto comecei a fazer a minha transição para áreas que não eram, no fundo, o prato forte da minha formação, que era uma formação mais técnica, mais na área da agropecuária, e portanto, aliás, desde que vim para aqui, fui já para o Departamento de Economia e Sociologia, assim se chamava na altura, e continuei a desenvolver todo o meu trabalho nesse campo, tendo abandonado, de alguma forma, a agronomia pura e dura, e abraçando mais aquilo que podemos chamar o agrosocial, ou seja, as ciências sociais aplicadas ao espaço rural e ao desenvolvimento rural. Portanto, essa é a minha... Só que um pequeno à parte, como é que foi ver crescer também no fundo a cidade de Vila Real? Quem vem da capital, sim, isso, na verdade, do país e vir para Trás-os-Montes, e agora, entretanto, este crescimento, portanto, já são esse é um aspecto muito 40 anos, interessante. 40 e tal. É um aspecto muito interessante porque, na verdade, em 79, Vila Real era uma pequeníssima cidade de província, ainda com um traço um pouco fechada, era uma cidade ainda um pouco fechada, e
o salto foi-se dando a pouco e pouco. Eu penso que mais acentuadamente, talvez nos últimos 15 anos, não posso precisar muito, mas, portanto, na verdade, a cidade foi evoluindo. Eu acho que a universidade e todo um conjunto de serviços aqui sediados, o hospital, enfim, o tribunal, no fundo, Vila Real é uma cidade de serviços, na essência, não é? E todos esses serviços deram o seu contributo para que a cidade se fosse abrindo, fosse ganhando uma outra dimensão em diferentes planos, no plano do comércio, no plano da cultura, da saúde, enfim, mais gente significou naturalmente uma pressão para que as ofertas na cidade também se abrissem e fossem respondendo à procura, não é? Porque, na verdade, no início dos anos 80 as pessoas ainda iam muito ao Porto, o Porto ainda era uma referência muito forte para efeitos de compras, não é? Vida cultural, também, de saúde até, não é? Porque eu recordo que em 1979, 80, não havia um pediatra em Vila Real, não havia um dentista, havia, enfim, curiosos que faziam pediatria, havia curiosos que faziam médicos que não eram especialistas, mas que faziam a vez de pediatras, que faziam a vez de... e hoje temos nesse plano da saúde, temos, penso que uma oferta já muito boa, muito significativa e que nos põe a par com outras cidades de dimensão idêntica ou até acima. E na cultura, penso que o teatro foi de facto a revolução que tivemos. O teatro também tem um pouco mais de, não sei, uma dúzia de anos por aí, agora não me recordo agora exatamente. também não, mas sim, à volta desses 15 anos, disso, por aí. 12, 15 anos, portanto são tudo coisas que eu recordo muito bem, e, portanto o próprio crescimento no plano comercial, que tem aspectos positivos e negativos sendo um certo desaparecimento do comércio tradicional, com o surgimento de todos os supermercados, hipermercados, shopping, portanto, por aí. Portanto, é sempre esses dois lados da moeda, porque nós também gostamos de ver um comércio tradicional que esteja vivo e que tenha uma oferta diferenciada, até que tenha outras características. Isso também é um aspecto positivo de uma cidade como esta, não é? Mas, sem dúvida, isto foi uma revolução que Vila Real, como outras cidades do interior, eu diria, poderíamos, eu não conheço, mas poderíamos dizer o mesmo de Bragança, ou até todas muito Viseu, ligadas enfim. Também ao ensino superior, no fundo, aos institutos e universidades que ligam no fundo, ensino a implantação superior. de um conjunto de serviços, quer na área da educação, da saúde e outras, da justiça e por aí afora, do comércio, etc., que levaram a uma expansão das cidades e um aumento, que eu diria, exponencial da qualidade de vida, que nós hoje aqui estamos muito bem servidos nesse plano. Portanto, já não sente saudades da capital? Não sinto, na verdade, as minhas referências, obviamente, referências familiares. E outras estão na capital e à volta da capital, mas cada vez que lá vou é mais para férias e não com aquele sentido de voltar à capital, porque já não é uma cidade, obviamente, Lisboa, e é uma cidade que tem uma vida extraordinária, que tem um atrativo extraordinário, mas para mim eu identifico mais hoje com cidades de pequena dimensão, onde a qualidade de vida é excelente, onde podemos circular a pé para qualquer lado e sem a preocupação dos horários dos transportes, e onde está tudo um pouco à mão, onde as próprias crianças circulam para as escolas com maior à vontade. Portanto, tudo isso são fatores que tornam a Vila Real uma cidade boa para se viver e para se desfrutar. Muito bem, isto agora desviamos aqui um bocadinho do tema central, mas era interessante fazer este acompanhamento. Professor, como é que entrou na área da vice-reitoria? Já não é recente, está agora, portanto, na vice-reitoria para a área do planeamento e internacionalização. Pois. Como é que surgiu este cargo? Bom, surgiu o convite do nosso reitor, já no seu primeiro mandato, portanto em 2013,
e surgiu, bem, decorre do convite naturalmente e decorre também da minha percepção, quando aceitei o convite, de que a universidade iria entrar numa nova fase, uma trajetória diferente daquela que tinha marcado os anos anteriores, onde, na minha perspectiva, se fez muito uma gestão da rotina, uma gestão pouco virada para outros voos de afirmação da instituição e de consolidação do projeto da universidade. E, portanto, esse meu sentimento de que iríamos entrar numa nova fase da universidade confirmou-se, sem dúvida, e julgo que temos feito progressos nesse capítulo. Eu comecei por trabalhar na área do planeamento, portanto, com a função de coordenar e acompanhar tudo o que tem a ver em articulação com o reitor, naturalmente, e com a equipa, o plano estratégico da universidade. Portanto, já temos 2 planos estratégicos que foram preparados nesse âmbito, neste período de quase 5 anos. Um primeiro plano para 2013-2017 e o segundo que foi aprovado recentemente para 2017-21. Também nesse capítulo do planeamento temos naturalmente coordenado tudo o que tem a ver com a apresentação dos planos de atividades anuais, dos relatórios de atividades anuais e outras dimensões, outros aspectos que também são relevantes no domínio do planeamento que temos vindo a acompanhar e a coordenar. Depois, no primeiro mandato, tive uma missão também muito exigente no capítulo da comunicação. Era nosso objetivo projetar a universidade de uma outra forma, nomeadamente para o exterior, e também comunicar internamente de outras maneiras, e, portanto, foi um trabalho muito exigente de 4 anos, em que penso que demos saltos importantes, no fundo, de uma maior visibilidade da universidade na sociedade em geral, não só no plano local, mas penso que a nível nacional de uma maneira geral. Procurámos também criar novos instrumentos de comunicação interna, nomeadamente uma newsletter mensal, uma agenda de eventos que ocorrem não só na universidade, mas também localmente e na região, de eventos académicos, científicos, culturais, que é disponibilizada também quinzenalmente. Enfim, relançámos a revista da universidade, que é publicada anualmente, uma relação também diferente com os próprios meios de comunicação, uma aproximação maior às televisões, às rádios, enfim, houve toda uma dinâmica que foi criada a partir do Gabinete de Comunicação e Imagem, sempre com uma equipa muito motivada, muito, não é? E que foi crescendo também. Eu comecei por trabalhar no Gabinete de Comunicação com uma pequena equipa, penso que eram 3 ou 4 elementos, e atualmente temos em torno de 10 elementos no Gabinete de Comunicação e Imagem. Portanto, isso também traduz o esforço que a própria Universidade fez para que a comunicação fosse crescendo e que a Universidade se afirmasse por essa via. Depois há uma outra área em que a Universidade não tinha tanta... não tinha um trabalho continuado, que era a área da cultura. Portanto, foi criado na altura, em 2013, um grupo de missão para a cultura, portanto, que é um grupo que reúne um conjunto de colegas de diferentes áreas, de diferentes escolas, departamentos, e que têm um carinho, um interesse particular pela cultura e que têm oferecido o seu tempo, a sua energia, a sua criatividade para realizarmos atividades diversas nesse capítulo. Portanto, é um trabalho que, como eu disse, já tem quase 5 anos e que começou com a comemoração, com algo que temos vindo a fazer sistematicamente desde aí, que é a comemoração do Dia Mundial da Música, no dia 1 de outubro. Nem sempre tem sido o dia 1 de outubro, porque às vezes calha ao sábado ou domingo, mas temos sempre procurado fazer uma atividade diferente, que mobilize, que traga a música para toda a academia. Mas a par disso temos promovido ciclos de cinema, concertos, teatro,
debates, tertúlias diversas, portanto há um conjunto de atividades da cultura que normalmente em torno de uma centena de atividades culturais ao longo do ano, em todos estes domínios, e que são já uma pequena marca, não é algo tão ambicioso como eu gostaria que fosse, mas de alguma forma é um elemento que hoje está presente. Um elemento que faz falta não está. E que está presente na universidade, também exposições de pintura, de escultura, de fotografia. E hoje em dia, com o tempo e com este novo mandato, também as minhas responsabilidades foram evoluindo. Hoje em dia mantenho a área do planeamento, a área da cultura, e abandonei, entre aspas, deixei a área da comunicação para uma outra colega, para a professora Paula Seixas, para a reitora, e o nosso reitor fez-me o desafio de abraçar a área da internacionalização. E, portanto, tem sido, neste mandato, iniciado há pouco mais de 6 meses, tem sido, na verdade, a área que mais me tem mobilizado, até porque sou recente neste pelouro, digamos, e porque há muito a fazer, não é? Embora é um desafio novo. É um desafio novo. Naturalmente, há muito trabalho feito ao longo dos anos, portanto, Quais são os objetivos da internacionalização neste mandato, 2017-2021? Sim, nós queremos, naturalmente, colocar a UTAD no mapa das instituições universitárias a nível global, no radar, no fundo, da procura de estudantes estrangeiros, para que possamos alavancar também a universidade nesse campo, ou seja, queremos que no futuro a universidade tenha mais estudantes estrangeiros, queremos que dinamizar também as mobilidades de estudantes, ou seja, os intercâmbios que se realizam quer a nível europeu no quadro do programa Erasmus Mais atualmente, quer estudantes estrangeiros europeus que vêm para a UTAD, quer estudantes nossos que façam parte dos seus estudos noutras universidades da Europa. Também queremos mais mobilidades, que haja mais mobilidades de docentes, portanto, e de outros trabalhadores. É importante que eu tenho procurado, sempre que posso, acentuar esse aspecto, é que o Erasmus, as mobilidades Erasmus, dirigem-se a toda a academia no seu conjunto. Os estudantes são naturalmente a maior fatia, porque também são mais numerosos na universidade. Os docentes também têm um peso, porque têm normalmente uma tendência para estabelecer laços e cooperações com outras universidades, e por essa via deslocam-se com alguma frequência. Os trabalhadores, outros trabalhadores menos, e portanto é importante, eu tenho, como disse, procurado acentuar esse aspecto, que as mobilidades se destinam a toda a gente, os que trabalham na biblioteca, nos audiovisuais, nos gabinetes de comunicação, nos serviços administrativos, financeiros, na reitoria, no gabinete é uma forma no fundo, de abrir as mentes, de desenvolver mais capacidades, portanto, e sair um bocadinho da rotina também, que é sempre positivo. E, portanto, o nosso objetivo é procurar crescer nos estudantes estrangeiros, nomeadamente estudantes internacionais, que escolham a UTAD para realizarem aqui os seus cursos de graduação, de primeiros ciclos, mestrados integrados. Onde vão buscar estes alunos? À Europa, aos PALOPs? Quais são os principais mercados? Naturalmente, hoje em dia temos aqui na universidade uma pequena comunidade de estudantes africanos, não só dos países de língua oficial, os chamados PALOP, mas também temos estudantes da África do Sul. Temos um pequeno grupo de cerca de 40 estudantes da África do Sul que estão nesta fase a estudar português e também a acompanhar as formações que pretendem realizar no futuro, uma vez que dominem melhor o português, que são a agronomia, a zootecnia e a enologia.
Temos uma pequena comunidade de estudantes da China, à volta de 30 estudantes chineses que estão a estudar português e que estão também em diferentes licenciaturas, quer a nível de licenciaturas, mas também em mestrados e doutoramentos. E depois temos estudantes do Brasil, quer a fazer a graduação, quer em mobilidades, fazendo um semestre, 2 semestres de curso, ou também, em alguns casos, a fazerem mestrados e doutoramentos. Portanto, nós, basicamente... Que fatia é que constitui na UTAD dos alunos estrangeiros? É uma fatia muito pequena, não vou dizer números porque não tenho presente na cabeça, mas é uma fatia muito pequena. E sendo pequena, obviamente que é mais fácil nós podermos crescer. E estamos focados também no mercado brasileiro, temos participado no mercado, participámos no ano passado em feiras, juntamente com outras universidades portuguesas, em feiras de promoção do nosso sistema de ensino superior. Estivemos na Colômbia, por exemplo, estivemos em Moçambique, estivemos no Brasil. Este ano vamos estar novamente no Brasil, a participar numa série de feiras que vão percorrer de norte a sul do Brasil, porque há um forte interesse das famílias brasileiras enviarem os seus filhos para estudarem fora do país, e Portugal normalmente está é um dos alvos preferenciais, até porque a questão da língua, da proximidade cultural, da segurança, do custo de vida, etc., são fatores que levam a um interesse maior. Mas há um número específico de alunos estrangeiros que a UTAD pretende atingir? Nós gostaríamos de cumprir aquilo que é a nossa cota, a cota de estudantes estrangeiros. Aquilo que está definido em termos globais para as universidades é que podem ter no 20% de estudantes estrangeiros no concurso nacional de acesso. Ou seja, no concurso nacional de acesso, a universidade abre em torno normalmente de 1.200, 1.300 vagas. E em cima dessas vagas nós podemos ter 20% de estudantes internacionais, ou seja, em primeiro ciclo e mestrados integrados. O que quer dizer que nós poderíamos ter em cada ano em torno de 250 estudantes internacionais. Estamos longe de o conseguir. E, portanto, esse seria o nosso objetivo, cumprir essa cota. Portanto, ter em cada ano uma entrada de 250 estudantes internacionais. Em qualquer dos ciclos ou apenas no primeiro e segundo? Estou a falar de primeiro ciclo e mestrados integrados. Nós temos poucos mestrados integrados, penso que são 3, a que os estudantes com o estatuto internacional podem concorrer. E depois, obviamente, poderemos ter um número não está definido, de estudantes estrangeiros nos outros mestrados e nos doutoramentos. Portanto, nós temos que ver que o futuro do nosso país e da região, em particular em termos demográficos, não é muito risonho, e interessa-nos compensar uma progressiva diminuição de estudantes nacionais com um progressivo aumento de estudantes internacionais, nomeadamente no concurso nacional de acesso. Portanto, esse é um aspecto fundamental para a própria sobrevivência da universidade. Nesse capítulo é muito importante olhar para o Brasil, para os países africanos de língua portuguesa, outros países da América Latina, mas sem descurar também países de economias emergentes, como a China e outros, que são países em que os estudantes, a Índia também, são países onde hoje os estudantes procuram intensamente oportunidades de estudo na Europa. E a Europa, Portugal tem características muito particulares, porque é um país muito seguro, com um custo de vida relativamente razoável. Nós temos é que pôr a UTAD no radar desses interesses e, naturalmente, e mais importante até do que isso, criar condições internas para poder atrair esses estudantes, porque precisamente também, era isso que eu ia questionar. Depois há a questão de integrar estes alunos dentro de uma sala de aulas que normalmente é feita em português. Claro. É fácil haver aqui esta abertura por parte portanto, do corpo docente da Academia Transmontana? É algo que tem que ser feito progressivamente. Nós este ano, com os estudantes da África do Sul, já conseguimos que um número razoável de unidades curriculares fosse selecionada em inglês, especificamente com turmas com esses estudantes,
E, portanto, progressivamente poderemos fazer isso noutras áreas, não é? Eu penso que não, até porque a universidade também tem outro tipo de limitações, alojamento, por exemplo. Se nós queremos crescer nesse segmento, também teremos que ir criando condições de alojamento. Obviamente que, havendo uma diminuição de estudantes nacionais, poderá compensar, não é? Poderá criar espaço de alojamento para estudantes estrangeiros. Mas é a questão da língua de ensino, é a questão dos próprios serviços estarem formatados e preparados para acolher estudantes que não falam a língua materna, as bibliotecas, os serviços de ação social, os serviços académicos. Portanto, é um processo que estamos a fazer. E isso implica, por exemplo, que nós temos que acelerar a formação em inglês e noutras línguas para os nossos trabalhadores, não é? As pessoas que trabalham na biblioteca, nos serviços académicos, nós queremos que elas comecem a fazer a formação noutras línguas e isso temos que organizar essas formações. Portanto, há um conjunto no fundo, a internacionalização significa criar um quadro, um outro quadro, uma outra cultura dentro da instituição que permita acolher com maior facilidade uma diversidade de línguas, de culturas, de formas de trabalhar. E isso com benefícios também para os nossos estudantes nacionais, não é? Eu penso que nós temos que olhar sempre para a internacionalização da universidade com dois grandes objetivos. Um deles que tem a ver, que é sobretudo cultural, é criar uma outra cultura na instituição, ser uma instituição que passa de ser meramente nacional, focada na língua portuguesa, etc., para ser uma instituição internacional, onde se podem falar várias línguas, onde se cruzam formas de pensar, de trabalhar a ciência, culturas distintas, portanto, criar um ambiente internacional. Isso é muito importante, quer para os que vêm, quer para os que cá estão e que por essa via também se internacionalizam. Eu tenho essa experiência porque eu estudei numa universidade, numa parte quando estudei fora do país, nos Estados Unidos, estudei numa universidade onde estavam presentes pessoas de mais de uma centena de países. Portanto, as minhas salas de aula eram salas multiculturais, onde estava a África, a Ásia, a Europa, e, portanto, isso é um benefício enorme para os nossos estudantes. Depois há uma outra dimensão importante na internacionalização, que tem a ver com aquele aspecto que eu há pouco referi, que é a dimensão económica. Portanto, interessa-nos compensar o decréscimo de estudantes nacionais que pagam propinas, etc., e que vamos perdendo a pouco e pouco, em virtude das condições demográficas, com um número crescente de estudantes estrangeiros que contribuam economicamente para a sustentabilidade da universidade. E com esta ideia terminamos este programa. O nosso tempo chegou ao fim. Professor Artur Cristóvão, vice-reitor para a área do Planeamento e Internacionalização, agradeço imenso a presença aqui nos estúdios da Universidade FM. Obrigado. Muito obrigada. Então nós vamos nos despedindo por aqui hoje. Voltamos então para a próxima semana com mais um tema e mais um convidado. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV.